Leitura do livro de Microbiologia de Brock, capítulo 10, Visão geral dos vírus e virologia. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo, desse modo, independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como plasmídios, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se, em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinaria metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus nos capítulos 34 e 35. O estudo dos vírus é denominado virologia e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares e, no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos no capítulo 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral, denominada vírion, é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzida para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais, como os vírus da poliomielite e o vírus sincial respiratório, podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra. No interior do mesmo organismo, em vez disso, medeiam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidas de um organismo a outro, elas têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pela célula hospedeira. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira, no sentido de favorecer e replicação viral e a montagem de novos vírions. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se.
Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou de RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético. Porém, em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírion corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear, embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular. Os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinaria de tradução da célula e forma, independentemente da estrutura genômica dos vírus, moléculas de RNA mensageiro, mRNA, devem ser produzidas, a fim de serem traduzidas pelo ribossomo da célula hospedeira. Estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, não sejam vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção de energia e de compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, elas são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominadas bacteriófagos, abreviado como fago do grego phagein, significado comer, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e a genética da replicação viral. Espécies, tanto de bactéria como de arquea, são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua frequente importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia do vírion, estrutura genética e estratégia de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo viridae, como em poxviridae. Estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírion está presente, localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais organizadas em um padrão e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. Natureza do vírion. Vírions apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 nanômetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus
corresponde ao nanômetro, que é equivalente a 1 milésimo de 1 micrômetro. Os vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células de bactéria. Os vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possuem diâmetro de apenas 28 nanômetros, tamanho de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico, em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases, kb, de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500 kb. Curiosamente, bactéria exibindo menores genomas, assim como os vírus, parasitas que se replicam em outras células. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores denominados capsômero. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar um grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e associação adequados das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírion é denominada automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírion é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham um papel durante os processos de infecção e replicação. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do núcleo capsídeo, denominadas envelope. Simetria viral. Os núcleos capsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro de um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco, TMV, do inglês Tobacco Mosaic Virus. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírion TMV são de 18 por 300 nanômetros. O comprimento dos vírus helicoidal é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírion helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica, contendo 20 e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômero corresponde a 3 por face, com um total de 60 unidades por vírion. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 e 420 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circulando o núcleo capsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais.
embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira. Durante a infecção ou para a liberação do vírus a partir da célula hospedeira, após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados em partes pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com forma e simetria distintas. Os vírus mais complexos, em termos estruturais, são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como bacteriófago T4 de Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada com um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo DNA. Finalmente, as fibras da cauda, composta por outra proteína, são adicionadas, originando o vírus infeccioso maduro. Enzimas em vírus. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente denominada transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminidases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas de enzimas próprias, aquelas que as contêm utilizam-nas
por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. O hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicar-se apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos são empregadas culturas puras, em meios líquidos ou sólidos, ou semissólidos, agar. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso de planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de planta requerem a ruptura da espessa parede celular, a fim de promoverem a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimentalmente, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de partes do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou de uma placa de Petri. A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou ao de plástico, denominada monocamada, é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato para obtenção de um melhor crescimento. Normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus. Embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente e a partir de fonte fresca, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar-se vírons pelo uso de um microscópio eletrônico, o número de vírons em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável, quando inoculada
em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus, denominada título, pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas, que surgem no tapete de células exibindo crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas com zonas de destruição das células animais e a partir do número de placas originadas é possível estimar o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o sistema de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causaram infecção são frequentemente inativos, embora, em algumas situações, este não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm os genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência de plaqueamento significa que nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior, de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, isto é, seu título, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos,
A quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguidas da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizando materiais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de culturas celulares, ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem então ser organizados em novos vírus que escapam das células. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. Ligação: adsorção do vírus a uma célula hospedeira suscetível. Penetração: entrada e injeção do vírus ou de um ácido nucleico na célula. Síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com o redirecionamento determinado pelo vírus. Montagem dos capsídeos e dos componentes de membrana, no caso de vírus envelopados, o empacotamento do genoma viral em novos vírus. O processo completo é denominado maturação, liberação de vírus maturo pela célula. Nos primeiros minutos após a infecção, diz-se que os vírus estão em uma fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua adsorção às células hospedeiras. Uma vez ligadas, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral, ou vírus intacto, na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as células de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos no interior das células aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgiram externamente às células, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados período de latência. Ao fim da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros como resultado da lise celular, ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos, no caso de muitos vírus bacterianos, a 8 a 40 para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Ligação e penetração viral. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus, nu ou envelopado, possui uma ou mais proteínas externamente que interagem
com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírions se ligam. Os receptores realizam funções normais das células. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores dos vírus da poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem adsorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus, em particular, é determinada, em parte, pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não levem à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados da membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírion no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírion inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, os vírus devem ser desnudados no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4, que infecta Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10.5b. O vírion apresenta uma cabeça, no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se inovelado
e uma cauda longa relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas da cauda. Os vírions inicialmente ligam-se às células pelas fibras da cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa. Do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas, caudas delgadas, situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se, o DNA viral penetra no interior do citoplasma, através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem, muitas vezes, eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos. Antes que a infecção viral se dissemine, ou algumas vezes antes que os vírus penetrem nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA capaz de destruir DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu propósito DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita dupla, e desse modo os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelos sistemas de restrição. Embora os sistemas de restrição do hospedeiro propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixem de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos como glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T. pares T2, T4 e T6 podem apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma por meio de proteínas de modificação codificado pelo vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição à metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capaz de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outras DNA metilases, além daquelas envolvidas na proteção contra suas enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na
regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros respondem mutuamente aos mecanismos de defesa pela evolução contínua de mecanismos visando aumentar suas possibilidades de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus podem ser sintetizadas para que os vírus se repliquem. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada de um genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um mRNA viral. Em certos tipos de RNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Howard Temin e Renato Dubecko com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta dos retrovírus e da transcriptase reversa, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu mRNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla, FD, são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese mRNA e replicação do genoma dos vírus de classe 1 é o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira. Embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecida em relação ao mRNA do hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples, FS. Nesses vírus, antes de o mRNA ser produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada, uma vez que a RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de fDNA e sua subsequente transcrição podem ser realizadas por enzimas celulares, embora proteínas virais possam ser necessárias. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de fita simples de DNA continham DNA com a mesma sequência que seu mRNA. Vírus de fita positiva, ver posteriormente. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo fitas simples de DNA de polaridade negativa. O vírus Torque-Teno, TTV, é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doenças. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA, classes 3 e 6. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, são necessários algum conhecimento sobre a nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico.
Lembre-se que o mRNA é complementar à fita de DNA, empregada como molde em relação à sequência de bases. Por convenção na virologia, o mRNA é referido como sendo de configuração mais. Sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer que seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma RNA de fita simples seja complementar a seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As rRNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA, utilizando, em vez disso, um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase RNA dependente específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, classe 4, onde o genoma viral tem configuração mais e, desse modo, pode atuar diretamente como mRNA. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse mRNA codifica uma RNA polimerase RNA dependente específica do vírus, também denominada RNA replicase. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fita menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como mRNA ou empacotadas como o genoma dos vírions recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, classe 5, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como mRNA e, portanto, o mRNA deve ser primeiramente sintetizado. Uma vez que as células não possuem uma RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação, esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírions, sendo elas injetadas na célula juntamente com RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pelo RNA polimerase RNA dependente, sendo então utilizada como mRNA. Esse mRNA de fita positiva também é utilizado como molde para sintetizar genomas de fitas negativas adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla classe 3 enfrenta um problema similar, embora o vírion contenha RNA de fita mais. Ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como mRNA. Consequentemente, os vírions dos vírus de fita dupla de RNA podem conter RNA polimerase que transcrevem o genoma de fita dupla de RNA, originando mRNA de fita positiva ao penetrarem na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seus vírions. Contudo, replicam-se empregando um intermediário de fita dupla de DNA, classe 6. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reversa. E dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o DNA dos retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro e por isso esse vírus devem apresentar a transcriptase reversa em seus vírions.
Após a infecção, o vírion de fita simples de RNA é convertido a fita dupla de DNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O fdDNA é então utilizado como molde para a síntese de mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus da classe 7 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita duplas em seus vírions, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de mRNA é a mesma empregada pelos vírus na classe 1. Embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apenas parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contêm genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação, mas podendo ser utilizado como mRNA, e a outra metade na configuração menos, que não pode ser empregada como tal. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genes possam ser produzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido nucleico viral, e proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírion, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas do hospedeiro, enquanto em outros a síntese prossegue concomitante à célula dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle do vírus, em vez da célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares aos mecanismos regulatórios discutidos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutiremos esses mecanismos regulatórios quando abordarmos alguns dos vírus mais estudados. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Bacteriófagos exibem grande diversidade. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias, como Escherichia coli e Salmonella entérica. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como arquea. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles com genomas de RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genomas de DNA de fita dupla possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2 e T4 e MU são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro.
De forma contrária, a cauda do bacteriófago lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelo para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. Nas próximas 2 sessões, examinaremos 2 tipos diferentes de ciclos de vida viral, virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou a morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tandem com o genoma do hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas de bactéria. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando o isolamento e o estudo desse vírus como sistema de modelo da replicação viral, utilizando-os para estabelecer muitos dos princípios fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1, T2 e assim por diante, até T7, com o T referindo-se à cauda que esses fagos apresentam. O genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírion do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosaédrica alongada com dimensões totais de 85 por 110 nanômetros, ligada à cabeça a uma cauda complexa, que consiste em um tubo helicoidal 25 por 110 nanômetros, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector com um colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla, com 168.903 pares de base. O genoma T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes e, embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírions não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4, sobre permutação circular, moléculas que são permutadas circularmente, parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais, além da permutação circular. O DNA de cada vírion de T4 apresenta sequências repetidas de aproximadamente 3 a 6 kpb em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA de T4, com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira, é primeiramente replicado como uma unidade, e em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA denominada concatâmetro. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA longo o suficiente para preencher uma cabeça do fago é clivado do concatâmetro.
Uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma, esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 também contém a base modificada 5-hidroximetilcitosina em lugar de citosina. Esses resíduos são glicosilados. E o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4. Precocemente na infecção, T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação de seu DNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição de genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do mRNA viral inicia-se logo em seguida e após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões, que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda, e às enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é apresentada na figura 10.15. Embora T4 possua um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese de mRNA por T4 requer a síntese de proteínas que modificam sequencialmente a especificidade da RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pela RNA polimerase do hospedeiro e precisam do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator antiguisma codificado pelo fago, o qual se liga ao hospedeiro e interfere no reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago, codificadas pelos genes precoces, também promovem modificações covalentes nas subunidades alfa da RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4 reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários orientado à RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir de promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial da RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrita aqui, para o fago T4 é também empregada por muitos bacteriófagos para regular a sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese da base em comum 5-hidroximetilcitosina e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, a desotoxizina trifosfato. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas
de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida de DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processamento de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais do vírion, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre como a lise celular. O fago codifica uma enzima, a lisozima de T4, que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírions são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual, nesse momento, encontra-se quase que totalmente destruída. Temperados Lambda e P1. O bacteriófago T4 é virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir um estado denominado lisogênia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral, denominado prófago, replicado em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença do DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam as funções líticas do vírus seja mantida sob controle. Em células que albergam um vírus temperado, denominadas lisógenas, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte, durante a divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisógenos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírions. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriofago temperado é apresentado. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano, ou encontra-se no citoplasma na forma de plasmídio. Em qualquer um desses casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua vida lítica não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como prófagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. Obviamente, o gene codificador da proteína repressora deve ser expresso. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do prófago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca a imunidade dos lisógenos à infecção pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada ou se sua síntese for impedida, o prófago é induzido. Novos vírions são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos ao DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que, em algum momento, claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisôngico em procariotos provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda.
O bacteriófago lambda, que infecta a Escherichia coli, foi estudado em detalhes. Como observado em outros vírus temperados, as vias líticas e lisôngicas são possíveis. Os vírions de lambda assemelham-se àquelas que outros bacteriófagos com caudas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em fita dupla de DNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fita simples de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são complementares. Quando o DNA de lambda penetra nas células hospedeiras, essas regiões se pareiam formando o sítio dos DNA. E ele não é ligado, originando um círculo de fita dupla. Quando o lambda realiza o ciclo lisogênico, ele integra-se ao cromossomo de Escherichia coli em um sítio específico conhecido como sítio ATT de ligação de lambda. A integração requer a presença da enzima integrase de lambda, que reconhece os sítios de ligação no fago e na bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progenie celular. Quando o lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatâmeros longos e lineares de DNA por meio da replicação por ciclo rolante. Diferente da replicação semiconservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre em 2 estágios. No primeiro estágio, uma das fitas do genoma circular de lambda é clivada. Em seguida, um longo concatâmero de fita simples é sintetizado, empregando a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há a síntese de uma segunda fita, utilizando-se o concatâmero de fita simples como molde. Finalmente, o concatâmero de fita dupla é clivado em segmentos de comprimentos correspondente ao genoma, nos sítios COS, originando extremidades coesivas. Os genomas lineares são, então, empacotados no interior das cabeças dos fagos e as caudas adicionadas em seguida. As células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes da replicação por um ciclo rolante. Em alguns casos, os concatâmeros de fita simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes do empacotamento, como observado em lambda. Lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em 2 proteínas repressoras. O repressor de lambda, ou proteína, e o repressor CRO para estabelecer a lisogenia. 2 eventos podem ocorrer: a produção de proteínas tardias ser impedida e uma cópia do genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se C1 for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia. Contrariamente, CRO reprime a expressão das proteínas C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia pela indução da síntese do repressor de lambda. Assim, quando CRO é produzido em altas quantidades, lambda encontra-se comprometido com a vida lítica. A degradação de C2 por uma protease de célula hospedeira também é crítica. A proteína C3 de lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promove sua estabilização. Um resumo das etapas que controlam a lise e a lisogenia de lambda é apresentado na figura 10.20.
O resultado final depende se a proteína CRO ou C1 são dominantes em uma determinada infecção. Quando CRO domina os eventos regulatórios, o resultado é a lise, ao passo que a lisogenia ocorrerá quando o C1 for dominante. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais desse capítulo dedicaram-se às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais poucos mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus de animais que servirão de base para a discussão sobre os retrovírus, um dos quais causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre a reprodução viral, nas seções 10.5 e 10.7, abordamos a questão do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro de um bacteriófago corresponde a uma célula bacteriana, ao passo que os hospedeiros de vírus de animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importantes diferenças no capítulo 19, no qual discutimos diversos tipos de vírus de animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em, contrariamente ao observado em procariotos, o vírus completo penetra na célula animal e as células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Além disso, alguns detalhes do processamento de RNA de eucariotos interferem na replicação dos vírus de animais, porém eles não serão considerados no momento. Classificação de vírus de animais. Os princípios da classificação viral foram discutidos na seção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus com base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos como vírus de animais em todas as categorias de replicação. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhes são aqueles que se replicam em culturas celulares. Observe que existem mais tipos de vírus de animais envelopados do que de vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pela célula. Ao deixarem a célula, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Consequências da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírions, que ocorre por um processo tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febris, causadas pelos vírus da herpes simples, correspondem a um típico exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas, resultantes da lise celular, reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. O estágio latente da infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se nos casos de infecções latentes, lisogênicas, por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpevírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos.
Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege os vírus da exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos das células hospedeiras sem emergir delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Muitos vírus diferentes são conhecidos, contudo, dentre os vírus ilustrados na figura 10.21, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus. Eles são abordados em seguida, como por exemplo de um vírus de animais complexo e altamente incomum que apresenta importantes implicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás, e a denominação retrovírus deve-se ao fato que eles transferirem as informações de maneira reversa, de DNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reversa não é restrito aos retrovírus. Os vírus da hepatite B, um vírus de humanos, e o vírus do mosaico na couve-flor, um vírus de plantas, também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente aos retrovírus, esses outros vírus carregam a versão de DNA de seus genomas no vírion, em vez de RNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana, HIV, causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Esse vírus infecta um tipo específico de linfócito T, célula T auxiliar, de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírion correspondem à transcriptase reversa, à integrase e à protease. O vírion também contém moléculas de tRNA celular específicas utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação do retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em 2 moléculas idênticas de RNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado na figura 10.23b. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjados na mesma ordem. GAG, que codifica proteínas estruturais POL, que codifica transcriptase reversa e integrase, e ENV, que codifica proteínas do envelope. Alguns retrovírus, como o vírus do sarcoma de Rous, apresentam um quarto gene jusante ao gene ENV, envolvido na transformação celular e no câncer. As repetições terminais ilustradas no mapa são essenciais ao processo de replicação viral. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas: entrada na célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítios contendo receptores específicos, remoção do envelope do vírion na membrana enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral, transcrição reversa de um dos 2 genomas de RNA em um DNA de fita simples, subconsequentemente convertido pela transcriptase reversa em um DNA de fita dupla linear que então penetra no núcleo, integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro,
transcrição do DNA retroviral levando à formação de mRNAs virais e RNA genômico viral, montagem e empacotamento do DNA genômico em um nucleocapsídeo no citoplasma, brotamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula, atividade da transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce, após a entrada do genoma de RNA na célula, corresponde à transcrição reversa, conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa presente no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla, sintetizada no citoplasma no interior de uma partícula viral, cerne desnudada. Aqui destacam-se apenas a transcriptase reversa de um tipo de DNA polimerase, e como todas as DNA polimerases requerem um iniciador. No processo de transcrição reversa dos retrovírus, o iniciador corresponde a um RNA de transferências específicos, tRNA, codificado pela célula hospedeira. O tipo de tRNA utilizado como iniciador depende do tipo de vírus, sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta em um produto final que apresenta longas repetições terminais, mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de fita dupla de DNA penetra no núcleo juntamente com a proteína integrase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRS contêm promotores transcricionais fortes e participam no processo de integração. A integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira é análoga à integração do DNA fágico em um genoma bacteriano, levando a um estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular e, uma vez integrado, tal elemento, agora denominado provírus, corresponde a um elemento genético estável que pode permanecer nessa forma indefinidamente. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por um RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína GAG primária, que é clivada por ação proteolítica nas proteínas do capsídeo. Ocasionalmente, pode ocorrer a leitura através de toda a região GAG, devido à inserção de um aminoácido em um códon de terminação ou uma alteração na fase de leitura pelo ribossomo. Isso provoca a tradução de POL, o gene da transcriptase reversa, produzido a transcriptase reversa, a qual será inserida nos vírus. Quando as proteínas estruturais dos vírus encontram-se em quantidades suficientes, os nucleocapsídeos são montados. A encapsidação do genoma RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros, que deslocam-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. Entidades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação, e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns tipos de agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados de vírus, porém, tornaram-se dependentes de outros vírus completos para suprir determinados produtos gênicos. Por outro lado, duas das entidades subvirais mais importantes, os viroides e príons, não são simplesmente vírus incompletos e exibem diferenças fundamentais quando comparados aos vírus. Ambos ilustram os mecanismos incomuns pelos quais os elementos genéticos
podem ser replicados e os mecanismos inesperados que eles utilizam para subverter as células hospedeiras. No entanto, os prions destacam-se dentre todos os elementos genéticos que abordamos nesse capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmissível é desprovido de ácido nucleico. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como os vírus auxiliares. Alguns desses assim chamados vírus defectivos dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo a fim de serem supridos das funções necessárias. Muitos mais interessantes são os vírus defectivos, referidos como vírus satélites, para os quais não se conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos, por exemplo, o bacteriófago P4 de Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Os vírus satélites são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, o vírus adeno-associado, AAV, é um vírus satélite de humanos, que depende do adenovírus como auxiliar. O vírus adeno-associado e o adenovírus pertencem às duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo do adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta as mesmas células hospedeiras. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, o AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia gênica. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carrear genes de substituição em tecidos hospedeiros específicos, sem causar doença. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem dos vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam em um tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável grau de homologia de sequências, sugerindo que possuem raízes evolutivas comuns. Os viroides causam importantes doenças em plantas e podem representar um grave impacto na agricultura. Alguns viroides bem estudados incluem o viroide cadangue do coco, 246 nucleotídeos. O viroide do Exocortes de cítricos, 375 nucleotídeos, e o viroide do tubérculo afilado da batata, 359 nucleotídeos. Não são conhecidos viroides que infectam animais ou procariotos. Estrutura e função dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde a um RNA nu, não a qualquer tipo de capsídeo proteico. Embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples covalentemente fechado, existem tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com as extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar o viroide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viroide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra na planta através de uma lesão, decorrente da ação de um inseto ou de um dano mecânico. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se de uma célula a outra por meio dos plasmoides. Plasmodesmas, feixes citoplasmáticos delgados que unem as células vegetais. Um aspecto ainda mais interessante é o fato de a molécula de RNA não conter os genes codificadores de proteínas e, dessa forma, o viroide ser quase totalmente dependente das atividades do hospedeiro para sua replicação. O viroide é replicado
no núcleo ou cloroplasto da célula hospedeira por um das RNA polimerases da planta. Como resultado, há a síntese de um RNA multimérico, consistindo em muitas unidades viroides ligadas pelas extremidades. O viroide contribui com uma atividade em sua replicação. Parte do próprio viroide exibe a atividade ribosima. Essa atividade ribosima é empregada à autoclivagem do RNA multimérico, liberando viroides individuais. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viroide. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos nas células. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais. Da mesma forma, os mecanismos pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Prions. Os prions representam outro extremo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta de natureza totalmente proteica. A partícula do prion não contém DNA ou RNA, contudo, é infecciosa, sendo conhecidos os prions que causam doenças em animais, como escrapia. Em ovinos, a encefalopatia esporfingiforme no gado bovino, a doença debilitante crônica em cervos e alces, e as doenças Kuro e de Creutzfeldt em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas, embora prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por prions, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, do inglês Transmissible Epoform Encephalopatias. Em 1997, o cientista americano Prusiner foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com as proteínas de prions. Em 1996, a partir do rastreamento da doença na Inglaterra, tornou-se evidente que o prion causador da BSE no gado bovino é também capaz de infectar humanos, resultando em um novo tipo de CJD, denominado CJD variante. Uma vez que a transmissão ocorreu a partir de produtos derivados da carne bovina contaminados, a VCJD tornou-se rapidamente o problema de saúde mundial, com um grande impacto na indústria de produtos de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorreu no Reino Unido em grupos de países da União Europeia, os quais foram associados às práticas alimentares inadequadas, nas quais suplementos proteicos obtidos a partir carcaças processadas pelo gado bovino e ovino, incluindo tecidos nervosos, foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Desde 1994, essa prática foi banida de todos os países da União Europeia, resultando em uma redução dramática no número de casos da BSE. Até o momento, não foi observada a transmissão de TSE por outros animais domésticos, como suínos, galinhas ou peixes. Formas da proteína do prion. Uma vez que os prions são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína que os compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene, PMP, que codifica a forma nativa da proteína do prion, conhecida como PRP, proteína celular de prion, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do prion é denominada PRP, proteína priônica do scrap.
porque o scrap de ovelhas foi a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idênticas àquelas da PRP, da mesma espécie, porém tem conformação diferente. As proteínas de prions de diferentes espécies de mamíferos exibem sequência muito similar, porém não idêntica. A suscetibilidade à infecção depende da sequência proteica, com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, os prions patológicos por vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patológicos de ovelhas que infectam humanos. Prions sadios consistem principalmente em segmentos a alfa-hélice, ao passo que prions aberrantes exibem menos regiões em alfa-hélice e mais regiões em folha beta pregucada. Isso provoca a perda de função normal da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente às proteases e torna-se insolúvel, promovendo sua agregação no interior da célula neural. Nesse estado, há o acúmulo da proteína priônica, iniciando-se os sintomas neurológicos. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira, que representa uma proteína priônica normal, ele promove a conversão da proteína PRP a PRP. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou genes do hospedeiro, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas priônicas normais, já existentes na célula hospedeira, à forma patogênica. À medida que os prions patogênicos acumulam-se, formas agregados insolúveis nas células cerebrais. Esse processo resulta nos sintomas da doença, que são invariavelmente neurológicos, e na maioria dos casos decorrentes da destruição do tecido cerebral ou tecido nervoso relacionado. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente do acúmulo das proteínas priônicas agregadas. A proteína priônica normal atua na célula como uma glicoproteína da membrana citoplasmática e demonstrou-se que é necessária ligação de prions patogênicos à membrana para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína priônica patogênica, incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa, podem agregar-se, mas não causam doenças. A doença causada por prions ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos levem o mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme descrita há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. Na doença priônica esporádica, o dobramento incorreto aleatório de uma molécula de PRP ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma que uma doença priônica infecciosa, havendo eventualmente o acúmulo da forma patogênica da proteína priônica, até o surgimento dos sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre em cerca de um indivíduo a cada 1 milhão. Na doença priônica herdada, uma mutação no gene que codifica o prion gera uma proteína priônica que sofre a modificação para a forma causadora de doença com maior frequência. Vários mutantes distintos são conhecidos, cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando a proteína PRP não encontra qualquer prion sadios para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerando-se o mecanismo da replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente, que apresentam as 2 cópias do gene PMP rompidas e, portanto, não produzem PRP, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também não têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual papel que a proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais.